Boa noite, boa noite, boa noite, queridos. Fala Gal, do dia 12 de março de 2025. Olha aí nosso cenário. Passos de coragem, que legal, né? Gente, hoje demorou um pouquinho, entrei atrasada, mas tô aqui para o nosso compromisso semanal aí toda quarta-feira, Fala Gal. E o nosso tema de hoje é importunação sexual e assédio sexual. Quais as diferenças, quais as semelhanças? Como é que eu vou saber se eu tô passando por um, tô passando por outro? Então vamos lá, vamos começar pelas semelhanças. Depois, gente, vai ficar gravado aqui no Instagram, tá bom? A live de hoje. E também eu vou subir a live pro YouTube. Então quem ainda não tá no meu canal do YouTube, vai lá, pesquisa no YouTube Gaudiana Silva, que você vai ver o meu canal, chama-se Fala Gal. Então eu te convido desde agora para ir lá me seguir também no YouTube. Vamos ajudar a mamãe a engajar lá no YouTube. Queridos, então, quais as semelhanças entre importunação sexual e o assédio sexual? Esses temas estão tão falados, né? Primeiro, ambos são crimes, estão previstos no Código Penal Brasileiro. Então são crimes aí, tá? Se a pessoa comete ou assédio sexual ou a importunação sexual, é crime. Qual é a principal diferença entre esses dois institutos aí, entre esses dois crimes ilícitos penais, né? Trazendo para nossa linguagem de vocabulário do direito. O assédio sexual, gente, só acontece nas relações de trabalho. Ele é um crime restrito ao ambiente de trabalho. Então você tem que ter um vínculo empregatício ali entre você, vítima, e o agressor, para que seja configurado o assédio sexual. Então, por exemplo, se eu tô ali no carnaval, né, que acabou de acontecer na semana passada, e alguém passou a mão em mim, ou alguém ficou insistindo para me beijar, tentando me beijar à força, eu posso dizer que a pessoa tá me assediando sexualmente? Não posso. Porque o assédio sexual, ele só acontece dentro de uma relação de trabalho, de prestação de serviço, ok? Então, Gaudiano, o que vai ser? O cara tentou me beijar, não respeitou, não é não. O que o cara fez ali se não é assédio sexual? Não é assédio sexual porque não há relação de trabalho, não há prestação de serviço. Eu vou estar tendo um caso configurado de importunação sexual. É um crime relativamente novo, nem todo mundo conhece, então acaba caindo ali na mesma cesta de frutas. Todo mundo chama de assédio sexual, mas não é. Importunação sexual, vou trazer o artigo e eu vou ler aqui com vocês para ficar mais claro ainda. Vamos lá. Importunação sexual surgiu em 2018 com a lei 3.718, tô lendo aqui, tá, gente? Porque eu não consigo decorar todos os crimes de cabeça. Então, a importunação sexual diz assim, artigo 215 do Código Penal Brasileiro. Essa lei trouxe esse novo artigo para o Código Penal Brasileiro. Artigo 215A do Código Penal Brasileiro. Importunação sexual é o quê? Praticar contra alguém e sem a sua anuência. Importante. Então, tem que ter uma vítima que não concorda com aqueles atos. Praticar contra alguém e sem a sua anuência. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Ai, Gaudiana, pelo amor de Deus, eu não entendi nada. Se você não é do direito, com certeza você não entendeu, então tá tudo bem, vamos lá. Ato libidinoso não é só, gente, estupro. É qualquer ato que viole sua intimidade corporal ali. Então, se a pessoa pegou em mim, segurou no meu braço, tentou me beijar, tentou me cheirar, isso é ato libidinoso. O objetivo dela é libidinoso. O objetivo do agressor é o quê? Satisfazer seu próprio desejo, mesmo indo contra a minha vontade. Então, o que a gente chama de assédio sexual popularmente, na verdade, não é. É o crime de importunação sexual. Porque, mais uma vez, o assédio sexual só cabe para situações em que eu tenho uma relação de trabalho ali no meio. Então, tem uma subordinação empregatícia. Eu sou obrigada a obedecer aquela pessoa. Então, ela se utiliza da relação de trabalho para poder tentar satisfazer sua lascívia. Então, é o chefe ou o colega de trabalho que passa a mão na sua bunda ou passa atrás de você.
né, numa situação constrangedora, te abraça por trás. Eu falo muito isso nas minhas palestras de assédio moral e sexual. Então, na relação de trabalho, o assédio sexual ele acontece quando o chefe ou um colega, não precisa ser só o chefe, né, tem que ter uma relação empregatícia, uma relação de trabalho. Ele se aproveita da situação para se satisfazer, né, de uma forma libidinosa. Então ele pega no seu cabelo, passa a mão no seu ombro, repetidamente, fica te fazendo propostas e você o tempo todo dá a entender que não quer. Te aborda, às vezes durante o trabalho, com propostas de cunho sexual, de cunho de relacionamento, extra trabalho. Ou então você tá num barzinho, digamos, e ele chega naquele local e fica ali te assediando, fazendo proposta, dando em cima de você. Eugênio, mas aí eu não tô no horário de trabalho. É assédio sexual? É assédio sexual. Porque ele está se aproveitando da relação de emprego para poder fazer propostas para você, ou para tentar te agarrar, tentar cometer algum ato sexual que vai contra você. Então tentar beijar seu pescoço, vir te cumprimentar e na verdade tentar beijar sua boca. Ele tá te incomodando, ele está te assediando. Eu falo muito nas nossas palestras, é aquele homem que fica te olhando, te encarando quando você vai com uma roupa diferente pro trabalho. Você tá ali em pé, ele passa por trás de você roçando e você tá te incomodando. Isso tudo são condutas reprováveis e que configuram um crime. O assédio ele também necessita que seja várias vezes, mais de uma vez pelo menos, que aquilo aconteça. Preciso ter testemunha? Não. Você não precisa ter testemunha. Mas é muito interessante para o processo judicial criminal ali, para o teu boletim de ocorrência, para registrar uma denúncia, que você grave, que você se prepare para acusar a pessoa. Porque quem faz o assédio sexual, né, o agente, o agressor, geralmente ele tenta até conseguir. Então ele pratica várias vezes. Então você consegue se programar ali. E outra coisa, se você já percebeu, ou se ele já te abordou e você está incomodada, e aí eu falo para as mulheres, porque infelizmente nós somos 90% das vítimas, né? Seguidas ali dos nossos amigos homossexuais. E depois, raramente uma mulher vai importunar sexualmente um homem na rua ou assediar sexualmente no trabalho. Então 90% das vítimas são mulheres dos dois crimes. E aí é interessante a gente falar que o assédio sexual ele tem configuração, ele tem pena, tá, queridos? Inclusive, além da pena que está prevista no Código Penal brasileiro, também é passível de demissão. Então você tem que fazer o quê? Relatar para o seu superior imediato. Se ele for o agressor, relata para a pessoa acima dele. A empresa é obrigada a instaurar uma apuração, tá? Você pode ser afastada do seu cargo e ficar em outra função, protegida de não ter contato com aquele agressor, ou o agressor também vai ser removido para uma outra função para que você não fique submetida a ele. Então esse afastamento ele é obrigatório durante a apuração. Se for no serviço público, ok, mas também tem que ter esse afastamento de função no serviço privado, ali na CLT, tá bom? Para quê? Para que a vítima fique protegida do assédio durante a apuração. Gaudiane, como é que eu faço? Registrar um boletim de ocorrência, levar o boletim de ocorrência para o seu superior imediato ou quem está acima dele e pedir a apuração e já pedir também o seu afastamento, sua remoção para outra função. Gaudiana, mas aí eu vou ser demitida? Não, você não pode ser demitida durante a apuração, você tem direito, tá? Tá em lei isso, e a empresa tem obrigação de apurar, senão a empresa também vai responder por danos morais depois disso. Então, é um crime, o assédio sexual é um crime, exige relação trabalhista, vínculo empregatício no meio, é cabível de condenação criminal, então a pessoa vai responder, né? Vai ser condenado, também é passível de condenação por danos morais. Só quem cometeu que vai responder? Não. Se a empresa não apurar, ela também vai ter que te indenizar moralmente. Gaudiana, e quanto tempo depois, né, que aconteceu, de repente eu já até saí do emprego
e eu não quis denunciar na época. Quanto tempo que eu tenho ali para denunciar? 6 meses, tá? Para você denunciar, para você poder apresentar a denúncia na delegacia. E aí a delegacia vai fazer toda a apuração. Então tem que ter provas, né, gente? 216 do Código Penal Brasileiro, artigo 216A do Código Penal Brasileiro, vai trazer o crime de assédio sexual. Tá, Gaudiana, você falou do emprego, falou do ambiente de trabalho. E se a pessoa estiver na rua, no carnaval, por exemplo, o cara ali me pegou pelo braço, eu tava sozinha, fui fazer xixi, acontece muito, tá, gente? Por isso que eu tô exemplificando. E o cara me pegou pelo braço e me beijou à força, tentou até me estuprar, mexeu nos meus seios, enfim. Me constrangeu, né? Tentou praticar um ato libidinoso, um beijo já é suficiente, gente. Não é não. O que ele tá fazendo? Essa conduta, esse ato é caracterizado como importunação sexual. Basta um ato, tá? Eu não preciso ter repetição. Então, se eu tô numa balada, alguém me aborda, ou se eu tô na igreja, e aí o irmão lá entra numa sala comigo, ou eu tô numa sala, ele entra e fecha a porta e fica me abordando, tentando pegar em mim, tentando me beijar, fazendo propostas. Importunação sexual é um crime, tá? Ninguém pode violar a sua intimidade, o seu corpo, o acesso ao seu corpo sem sua permissão. Então, seja onde for, na rua, até dentro da sua casa, sem sua vontade, sem sua anuência, sem sua permissão, eu configuro um crime de importunação sexual. E é o quê? Um constrangimento, artigo 217A, já falei aqui, e tem pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Então, por exemplo, o cara tentou me estuprar. Então já é uma tentativa de estupro, é um crime mais grave, a pena é maior. Então eu consigo encaixar lá. Não é uma outra opção. Ou então não configurei um crime mais grave. Vai entrar onde? Importunação sexual, crime de 1 a 5 anos. Então, Diana, mas fica preso mesmo? Ou ele vai pagar uma fiança lá e vai sair? Como é até 5 anos, fica preso, tá bom? Tem possibilidade dele responder em liberdade, mas também é possível que ele fique preso. Porque até mais de 4 anos a pessoa pode ficar presa. Então vale a pena denunciar? Sempre vale. Por quê, gente? Ai, Gaudiana, mas aí não vai ficar preso, pra mim não adianta, eu vou ficar com medo dele. A partir do momento que uma pessoa responde a um processo criminal, ele fica fichado. Então todos os registros estão lá. Outras pessoas vão saber o que ele cometeu. Quando ele for tentar um emprego, um concurso, as pessoas vão puxar a ficha criminal dele, vai constar que ele responde ao processo criminal. Então, você tem que denunciar. Eu sou super a favor da mulher denunciar. Eu acho que a mulher não tem que ficar calada em nenhuma situação. Nem de violência doméstica, nem de violência sexual, nenhuma violência contra a mulher. Olha quem chegou aqui, o gatão. Oi, gente. Dá boa noite pra galera. Boa noite. Diz assim, toda mulher merece ser respeitada. Toda mulher merece ser respeitada. Eita, mandou bem. Esse aqui sabe de cor e decorado, né, amor? Vai lá ver o desenho. Mãe vai terminar aqui. Bom? Tá. Vida de mãe, gente, é assim. Vem no vídeo e aí tá tudo certo. Então, voltando. Eita, deu até um beijo em vocês. Dá tchau pra galera. Vai lá, vai lá. Tchau. Vida de mãe, é assim mesmo. E mãe de menino de 8 anos é desse jeito, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas aí, queridos, é isso. As diferenças, né, entre os nossos crimes. Tem mais algumas. A importunação sexual, ela tem alguns casos de aumento de pena. Sim, Gaudiana, o que é isso? Eu gosto de trazer para nossa realidade, para falar o português, sem usar muito direito, para que vocês todos que me assistem possam entender. Então eu tenho uma pena maior no crime de importunação sexual, ou seja, vai ser mais de 5 anos se o agressor ele tinha alguma relação íntima de afeto com a vítima, ou se ele fez aquilo com o objetivo de vingança ou humilhação.
Então ele quis constranger a vítima. Além dele querer se satisfazer de forma libidinosa ali pela sua lascívia, ele ainda quis humilhar a pessoa importunando sexualmente, humilhou, então fez na frente dos outros, fez contra a vontade, ela se sentiu humilhada, e aí eu trago muito pra seara íntima do que a vítima sentiu, tá? Ou fez pra se vingar. Por exemplo, eu terminei com aquele carinha, ele me aborda na rua e eu digo que não, e aí ele tenta me agarrar ali ou tenta estuprar de forma a se vingar pelo fim do relacionamento. A pena é aumentada em até 1/3. Então 5 anos eu ainda vou somar mais 1 ano e meio, mais ou menos, ali vai para 6 anos e meio. Tá vendo como vale a pena denunciar? Ou se a gente já tinha tido algum namoro, ou ainda mantém, né? E brigou, e aí o cara faz isso, me importuna sexualmente. É o que eu falo, gente, pode ser seu esposo. Se você não quer dar um beijo, se você não quer manter relação sexual e você é obrigada, você tá sofrendo estupro, você tá sofrendo um crime de importunação sexual. O homem não pode dizer, ou a tua parceira, né, no caso de relações homoafetivas, não pode te forçar a fazer nada contra a sua vontade. Entendeu? Ficou claro? E aí, é isso. Lembrando, se for menor de idade, eu entro no crime de estupro de vulnerável, não é mais importunação sexual. Então, sempre que eu tiver um crime mais grave, o crime mais grave vai absorver a importunação sexual, tá bom? Então, tentativa de estupro, estupro de vulnerável, esses crimes mais graves que têm a pena maior, eles absorvem a importunação sexual. Então, vale muito a pena denunciar. Eu acho que ficou claro. Por que eu resolvi trazer esse tema, né? Porque teve o carnaval, as pessoas colocam no lugar comum coisas que são... atitudes que são crimes. Então vale a pena ficar gravado isso, esse esclarecimento para vocês mulheres. Lembrando que o Fala Gal, ele fala de violências contra a mulher. Então eu faço questão de trazer todas as violências que a gente sabe que acontece, e nessas situações de festas, né, nos meses de datas comemorativas, a gente tem que falar sobre isso. Todos os dias a gente tem que falar. Mas no mês da mulher, né, no março aí, no mês de março, que é o mês da mulher, a gente tem que tocar nesses assuntos, e nunca é demais. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cidade de Chupinguaia, que me recebeu aí no último dia 8 de março, Dia da Mulher. Eu tive o prazer, a honra de estar com as mulheres chupinguaienses. Acho que eu falei certo. Se tiver errada, nos comentários vocês me corrijam aí. E a gente falou para mais de 300 pessoas na Câmara Municipal de Chupinguaia. Agradecer o convite da minha secretária de Assistência Social, doutora Ana Carla, do nosso querido prefeito, doutor Wesley Araújo. Foi uma honra, né, ir para esse município, conversar com essas mulheres de Rondônia e levar o nosso conhecimento e também um pouquinho do que é a nossa dor. Falei do livro também, do Passos de Coragem, que tá ali. Então, se você ainda não me segue, fica o convite. Minhas redes sociais aqui no Instagram, YouTube, Gaudiana Silva, TikTok, a Gaudiana Silva. O nosso livro, gente, está à venda na Amazon, no Mercado Livre. Quem é de Porto Velho também está à venda aqui na Banca da Clarinha, ali na Avenida Jatuarana. Ou fala comigo, me manda um direct que a gente envia o livro. Eu e minha equipe vamos enviar. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Quem vai assistir o vídeo aí vai ficar gravado. Manda pra amiga que tá sofrendo isso lá no trabalho, que tem um chefe pra frente, um colega pra frente. Manda pra amiga que passou por uma situação dessa, às vezes com um crush ou um desconhecido ou um amigo da turma que fica ali enchendo o saco. Você sabe que às vezes pode ser mais grave do que você imagina. Então envia pra coleguinha aí e comenta, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.